Olá pessoal, voltei nessa videoaula que será apresentada agora. Mostrarei para vocês como é que é feita a instalação do controlador de domínio no Windows Server 2003, tá? A minha máquina aqui nesse momento está bloqueada, eu vou desbloquear ela, inserir o Ctrl Alt Del e digitar a senha de administrador e a gente entra na tela de gerenciamento de servidor. Então notem que aqui, até esse momento, meu servidor não tem nenhuma função instalada. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que instalar a função de controlador de domínio. Então eu só vim nessa tecla aqui, adicionar ou remover função. Clicando, ela vai abrir uma assistente de configuração. E aí ele vai dar algumas opções para a gente. Quais funções o nosso servidor pode ter. E nessa aula a gente vai demonstrar como é que se instala o controlador de domínio ou Active Directory, ou seja, o diretório de atividades. É com essa função que a gente vai poder controlar máquinas e usuários, tá? Vocês podem vir aqui e ler mais sobre o controlador de domínio se tiverem mais interesse. Tudo bem? Vou clicar em avançar. Ele vai me dar um resumo do que foi que eu selecionei e o que ele vai instalar. Avanço novamente. Vai abrir o assistente de configuração de instalação do Active Directory. Avanço ele, avanço novamente. E aí vem a primeira tela de configuração. Ele primeiro me pergunta que tipo de controlador de domínio eu quero instalar no meu servidor 2003. Nesse momento, eu vou querer instalar um controlador de domínio para um domínio novo. Eu não tenho nenhum domínio na minha rede, então eu vou ter que instalar um novo domínio. Nesse caso aqui, eu vou deixar selecionado a primeira opção e logo em seguida eu clico em avançar. E aí eu crio um domínio de uma floresta em uma floresta, um domínio filho em uma árvore de domínio existente ou uma árvore de domínio de uma floresta existente. Na verdade, eu vou selecionar a primeira opção, né, que ele me dá como um primeiro domínio na minha organização. Se eu tivesse um domínio existente, eu poderia criar um domínio filho. Mas como eu não tenho nenhum domínio, eu vou deixar selecionado a primeira opção. Então venho aqui em avançar. Vou ter que dar um nome para esse domínio. Eu vou dar aqui o nome de professorbira.com. Você vai aguardar as instruções do professor para o nome do domínio da sua máquina. Então venho em avançar. Demora um pouco. E aí o NetBIOS, né? Deixa mesmo o nome, professor Bira. E aí é um tipo de DNS só que para versões do Windows. Onde serão guardados o banco de dados e os arquivos de logs. Deixa como padrão. Sistema de volume também deixa como padrão. Demora um pouco, esperando aí a instalação. Demorando. Vamos ver se deu algum erro. Não, até agora não. Pronto. E aí ele deu uma falha. Por que essa falha? Essa falha é porque não tem um servidor DNS instalado no nosso servidor. Então ele quer que a gente instale. Então eu vou selecionar aqui a segunda opção e clico em avançar. E nessa tela ele perde as permissões, ou seja, eu posso tornar esse meu 2003 compatível com o Windows 2000 também, o Windows 2000 Server. Então se eu tiver na minha rede
servidores com o Windows 2000, eu posso utilizar esse meu servidor trabalhando juntamente com ele. Então eu clico, deixo a opção aqui selecionada, clico em avançar. Senha de modo de restauração, vou deixar de padrão, como sempre, né? Isso serve para caso aconteça algum erro no meu diretório de atividades, eu possa recuperar, então eu preciso dessa senha. Coloquei a senha, clico em avançar, ele me dá um resumo e começa a instalação. E aí ele deu um erro, na verdade não foi um erro, foi um aviso dizendo que o IP do servidor não pode ser atribuído dinamicamente, tem que ser estático, ou seja, tem que ser fixo. Porque um servidor, todo mundo tem que achar o caminho dele. Então a gente tem que fazer uma configuração na placa de rede do servidor para deixar ele com um endereço fixo. Vou clicar OK aqui, vou deixar marcada essa opção para que os dois computadores apareçam ao lado do relógio. Protocolo TCP/IP, propriedades e inserir o IP. No meu caso aqui eu vou deixar o 92.168.1.20 e deixa aí o endereço para o seu professor te dar as instruções e orientações de qual endereço IP vai ser para a sua máquina. Tá? Clico aqui em OK. Opa, ele disse que o DNS está vazio. Vou voltar aqui. Vou deixar apontando para o meu próprio servidor. Vou dar OK agora. Fechar. Para ele continuar a instalação. Vamos ver aqui. Olá. Voltou. Note que o computador já apareceu aqui do lado do relógio. E voltou a instalação. O assistente voltou a instalar o Active Directory. Está configurando DNS. Aguarda. Pronto, concluiu. Então, concluí aqui e ele pede para reiniciar. Então, vamos reiniciar o servidor para que as alterações sejam efetivadas. Reiniciou. Vamos lá inserir o Ctrl Alt Del, máquina, inserir Ctrl Alt Del e digitar a senha do administrador. Digitei. Olá, voltou. Ele diz agora que esse servidor é um controlador de domínio. Concluí. E notem agora que o nosso gerenciador de servidor aqui ele já tem duas funções. O controlador de domínio, o Active Directory, e o servidor de DNS. Então, notem que o nosso servidor agora ele já é um controlador de domínio. E para a gente ver a diferença, a gente clica em Iniciar, Ferramentas Administrativas e vem aqui para usuários e computadores do Active Directory. Notem aqui agora que eu tenho o meu domínio Professor Bira. Tá? Próxima aula eu vou ensinar a vocês como desativar as diretivas de segurança de senha.
Tá? Um abraço e até mais.